Se você achava que já tínhamos visto o pior dos preços e da escassez de combustível, lamentamos dizer-lhe. Lamentamos dizer-lhes, mas as agências oficiais estão advertindo que a crise energética está longe de ter terminado. E que o período de dezembro de 2022 a abril de 2023 ficará para a história como um dos invernos mais caóticos e difíceis de que há registro. Um inverno do inferno, dizem eles. Simplesmente não é possível produzir suprimentos suficientes para atender à crescente demanda. Nossos sistemas de energia foram esticados até o limite. E agora estamos prestes a enfrentar as consequências de tudo isso. Isso é o que vamos expor no vídeo de hoje. Mas antes de continuarmos, pedimos que apoiem nosso trabalho com um semelhante, e não se esqueçam de assinar. A Administração de Informação Energética acaba de lançar um novo relatório de curto prazo sobre as perspectivas energéticas. Nele, ele adverte os consumidores e as empresas que todos os preços da energia, incluindo petróleo, combustíveis derivados de petróleo, gás natural, carvão e eletricidade, eles subirão acima dos máximos de todos os tempos até 2023. Citando as incertezas geopolíticas e a extrema escassez de estoques como os principais motores do próximo pico. A escassez de combustíveis, incluindo gasolina, também está no horizonte, de acordo com a Agência Internacional de Energia. A crise não acabou, disse a AIA em um comunicado de imprensa na semana passada. Ele exortou o governo a tomar medidas para lidar com a diminuição do fornecimento de diesel e gasolina, bem como para se preparar para cortes de energia em todo o país. 2023 pode representar um teste ainda mais difícil do que a crise energética de 2022. Isso fez com que os preços da energia em todas as categorias subissem em quase 30% para as residências. E que obrigou as indústrias a diminuir a produção para evitar contas de energia paralisantes. O economista John Kemp escreveu em uma coluna recente que se espera que o consumo doméstico e internacional de energia atinja um novo recorde neste inverno. E que os produtores podem não ser capazes de produzir o suficiente para absorver esta nova demanda. Isso levaria à escassez de combustível e a quedas de energia em muitos, se não em todos, os estados. Desde diesel para agricultura e transporte de carga até gás natural. Para a geração de eletricidade que alimenta nossas casas e indústrias, os produtores continuarão a lutar para aumentar a capacidade. E esse é um problema que não podemos resolver da noite para o dia, observa Bloomberg. Neste momento, as exportações estão em ritmo recorde e as refinarias já estão operando 24 horas por dia. Mas os inventários ainda estão abaixo da média sazonal. Na verdade, eles estão no segundo ponto mais baixo desta época do ano em mais de 12 anos, de acordo com os analistas. E não há sinais de melhoria no nível de estoques, apesar do aumento dos preços da energia. Entretanto, nada disso sugere que a tendência de queda dos preços da gasolina que estamos vendo agora será sustentada a longo prazo. Pelo contrário, os últimos números sugerem mais dores financeiras para os motoristas americanos e confirmam, em certa medida, as previsões feitas no início do ano. Na primavera, o chefe da empresa de investimentos Gorin e Rosenwitz disse que os preços do gás nos Estados Unidos convergirão com os preços internacionais no início de 2023. Ele também destacou que a concentração de grande parte da produção de gás em um punhado de plantas está deixando todo o sistema em uma posição muito vulnerável. Além disso, a planta Permian contribui com mais 12% da produção total de gás dos Estados Unidos e a contagem da taxa Permian tem sido reduzida por 2 semanas consecutivas, de acordo com os dados mais recentes. Menos perfuração significa menos combustível para adicionar ao total nacional. Ao mesmo tempo, a geração de eletricidade também está comprometida. Uma das principais causas é a falta de fontes alternativas de produção de energia. As carvoarias estão se aposentando, e as secas em muitas partes do país esgotaram nossa capacidade hidrelétrica. Um inverno mais frio do que o esperado poderia aumentar ainda mais o consumo, e as redes elétricas estão em perigo real de colapso. Mas enquanto esta crise se desenrola calmamente, a demanda de fornecimento de energia também permanece forte em todo o mundo, já que o mundo procura abastecer-se de combustíveis de inverno. As empresas americanas de energia estão exportando gás natural liquefeito a um ritmo recorde, e o descontentamento em casa está começando a subir na cabeça.
A AIA pediu à administração que garantisse que houvesse suprimento de energia suficiente para os consumidores, essencialmente pedindo aos formuladores de políticas que reduzissem as exportações de gás natural e combustíveis. A agência explicou que, com o início da estação de aquecimento, as perspectivas de preço dos combustíveis à base de petróleo e gás natural não parecem boas do ponto de vista do consumidor. Entretanto, eles o fazem do ponto de vista dos exportadores. O fato é que a mentalidade dos produtores mudou significativamente. Desde produzir o máximo possível até se concentrar nos retornos dos acionistas e se preocupar com os lucros sobre o impacto em nossa sociedade. Isto não é um bom presságio para o equilíbrio do mercado energético dos Estados Unidos. Na quarta-feira passada, a Comissão de Serviço Público de Michigan emitiu um aviso pedindo aos clientes de propano que comprassem agora para garantir seu fornecimento para a estação de aquecimento doméstico. O aviso dizia que é especialmente importante que os consumidores conheçam seus custos com antecedência. Como os preços da energia subiram acentuadamente em meio às consequências da pandemia da Covid-19 e da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Levando a previsão de EIA ao nível local, o propano é um líquido de gás natural, NGL. Ele é transportado através da linha 5 da Enbridge no Estreito de Mackinac. Mais de 65% da Península Superior depende da linha 5 para atender à sua demanda de propano para aquecimento e água quente. Nos Estados Unidos, aproximadamente 50 milhões de lares usam propano, dos quais 5,8 milhões dependem do propano como sua fonte primária de aquecimento. Todas as fontes alternativas de energia que costumavam ser confiáveis nos anos anteriores estão agora enfrentando uma crise própria. E quanto mais exportarmos nossos suprimentos sem assegurar os estoques internos, a inflação mais longa impulsionada pela energia continuará. Os preços dos combustíveis nos Estados Unidos subiram 300% desde alguns anos atrás, quando a gasolina era barata, porque era abundante. Este tipo de aumento de preços afeta toda a cadeia de abastecimento e se espalha pela economia, escreveu Irina Slough, uma analista de preços de petróleo. Infelizmente, a queda nos preços da gasolina que há muito esperávamos após o pico de $5 em junho foi impulsionada pela política, não pela reconstrução de estoques. Isto significa que nunca se esperava que a tendência se mantivesse. De fato, o Bank of America disse ao público para desfrutar de gasolina barata enquanto podem, pois os preços do petróleo ainda estarão acima de $100 por barril em 2023. A análise do banco previu que a perspectiva de aumento contínuo das taxas de juros poderia se traduzir em um aumento de 28% no preço médio de um barril de petróleo. Com a incerteza e a volatilidade ainda em alta, um especialista disse que as coisas não melhorariam até 2024, na melhor das hipóteses. Michael Bradshaw, professor de energia global na Warwick Business School, disse que somente com sorte e implementação eficaz de políticas poderemos passar o inverno. Mas ao final da estação de aquecimento do inverno, teremos estoques completamente esgotados, o que significa que será ainda mais difícil reabastecer esse armazenamento no próximo ano. No Nordeste, o abastecimento de diesel, gasolina e óleo de aquecimento está mais de 50% abaixo da média recente. Isto levanta o receio de que condições climáticas extremas possam causar graves perturbações nas próximas semanas e meses, de acordo com autoridades federais. Os combustíveis estão 63% abaixo da média de 5 anos na Nova Inglaterra e 58% abaixo da mesma média de Maryland a Nova York, de acordo com um estudo do Departamento de Energia. Os inventários de gasolina permanecem em seus níveis mais baixos em quase uma década em toda a costa leste, disse a agência. As refinarias, que são difíceis de acompanhar o ritmo da demanda, não têm capacidade adicional neste momento para produzir combustível suficiente para aliviar a demanda. O diesel, a gasolina e o óleo de aquecimento podem estar entrando em sua época mais difícil do ano, disse ele. Mais um aviso ainda mais alarmante foi compartilhado pelo Energy Intelligence Group. Em algum momento no futuro, os historiadores descreverão dezembro de 2022 a abril de 2023 como o vencedor do inferno, enfatizou o grupo. O sistema energético já atingiu um ponto de ruptura. Hoje não há excesso de capacidade no setor, nenhum. Os rios estão secos. As altas temperaturas estão aumentando a demanda por eletricidade, o que, por sua vez, requer maiores quantidades de gás natural na margem. Isto levou a um retorno ao carvão, onde ainda há capacidade e suprimentos disponíveis.
Grandes e pequenos consumidores também querem recorrer a diesel ou destilados quando podem, mas as refinarias produzem todo o combustível que podem, sem capacidade de reserva. Até agora, os esforços políticos não conseguiram resolver este profundo mal-estar. E as consequências podem ser catastróficas, incluindo intervenções governamentais nos mercados de energia em uma escala não vista desde 1945, disse Philippe Verlager, um economista do MIT que faz parte do grupo. Durante todo o ano, os preços da energia têm martelado os consumidores. Mas um documento de economistas do Fundo Monetário Internacional prevê que seus orçamentos serão espremidos ainda mais nos próximos meses. Eles estimam que o aumento dos preços dos combustíveis aumentará os gastos domésticos com energia em 50% em 2023, para entre 7% e 10% de sua renda. E devido ao agravamento das tensões geopolíticas ao redor do mundo, os Estados Unidos serão empurrados neste inverno para desempenhar o papel de fornecedor global incremental de combustível, explica Verlager. Os compradores na Europa procurarão fornecimentos de combustível destilado dos Estados Unidos. Eles irão competir com os consumidores da América do Sul, que já compram volumes significativos. Os compradores na Europa também competirão com clientes na Ásia pelas exportações de gás dos Estados Unidos. E as empresas que querem enviar gás para fora dos Estados Unidos competirão com os clientes domésticos. Como resultado, os preços dos combustíveis domésticos nos Estados Unidos poderão aumentar substancialmente nos próximos meses, prevê o especialista. O aumento poderia ser extraordinário, especialmente porque os inventários continuam muito baixos, diz ele. Isto não oferece nenhuma precaução real no caso de um grande evento climático ou desastre natural interromper a produção de combustível no Golfo do México ou as operações de refino no Texas e Louisiana. Além disso, os mercados de energia também estão sendo afetados pelas restrições ao crédito. Há meses, os comerciantes de energia vêm pedindo mais liquidez aos bancos centrais, mas seus pedidos têm sido negados. Agora os problemas de crédito estão começando a ressurgir à medida que os preços sobem novamente. Restrições de capital limitando a atividade dos operadores também poderiam ampliar o impacto financeiro de um possível evento climático extremo. O aumento dos preços também forçará muitos consumidores a fazer escolhas muito difíceis, seja mantendo suas casas aquecidas ou colocando alimentos em suas mesas neste inverno. O que está acontecendo no Reino Unido neste momento deve ser um grande alerta para os lares americanos. Os cidadãos britânicos viram o preço máximo do que costumam pagar por ano por eletricidade e gás passar de 1.100 libras esterlinas, ou cerca de $1.300, para 4.300 libras esterlinas. São $5.086. A magnitude do aumento foi espantosa. Foi, de longe, o maior aumento imposto aos consumidores desde 1973 até 2022. Se sustentada, poderia empurrar o Reino Unido para uma recessão severa. Muitas famílias correm sério risco de cair na pobreza de combustível no país neste inverno, e as coisas não são tão diferentes nos Estados Unidos. Com 20% ou uma em cada 4 residências ficando para trás em suas contas de energia, milhões de pessoas poderiam enfrentar cortes de energia no momento em que mais precisam de uma fonte de energia confiável. Ao contrário da opinião de Bradshaw, Valega não acredita que os esforços políticos possam lidar com o fornecimento finito de eletricidade, gás e petróleo nos próximos meses. Em alguns casos, diz ele, os governos iniciarão novas intervenções para tentar alocar suprimentos escassos, apesar do fraco desempenho desses programas. É pouco provável que tais esforços tenham grande impacto sobre os preços. Em vez disso, as condições caóticas do mercado associadas aos altos preços da energia durante os próximos 6 meses provavelmente causarão algum tipo de colapso financeiro dentro do sistema energético. Assim como o programa de empréstimo hipotecário subprime levou ao colapso em 2008, ele advertiu. Estamos diante de sérios problemas financeiros causados pelo agravamento da situação energética. O inverno de 2022 a 23 promete ser verdadeiramente o inverno do inferno, salientou o especialista. E, infelizmente, todos nós sofreremos as consequências desta crise. Obrigado por nos seguir. Aguardamos seus comentários após este vídeo, e o veremos amanhã para o próximo.